Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor James aqui para mais uma palestra do nosso Congresso Internacional, né? O nosso 5º Congresso Internacional do Unisalesiano, o CIT 2025. Espero que todos estejam bem, espero que gostem do nosso conteúdo de hoje, tá? Estou aqui com a professora Sueli Nascimento, ela vai se apresentar brevemente aqui para a gente. Professora, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Sou professora Sueli do Nascimento, sou doutora, pesquisadora, atuo rapidamente em um processo de pós-doutorado em educação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com apoio CAPES. Sou doutora em educação, mestre em educação e atuo como docente aqui no Unisalesiano, tanto em Araçatuba quanto em Lins. E também atuo na educação especial da Rede Municipal de Birigui. Minhas pesquisas, elas se concentram dentro da área da educação, dos motivos nós estarmos dialogando hoje sobre essa temática. Também atuo nas questões decoloniais, educação inclusiva e epistemologias ameríndias. Então, vamos lá. Então, é uma alegria imensa, né, estar aqui no 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano, para dialogar sobre esses caminhos, né, pressupostos aí da inteligência artificial na educação, juntamente com o professor James, no qual eu admiro e respeito muito seu trabalho. Então, vamos lá, professor. Obrigado, professora. Vamos lá. Ó, vamos dar um contexto, né? Vamos falar um pouquinho do que é inteligência artificial. Talvez algumas pessoas não tenham esse tipo de contexto, né? E talvez só utilizem a ferramenta da inteligência artificial, que são os chats conversacionais, né? São chats aí que você cria um prompt e te dá uma resposta, cria um conteúdo para você a partir daquela resposta, daquele prompt, daquela pergunta, né? Na verdade, isso é só a ferramenta, é só a parte bonita por trás da inteligência artificial, podemos dizer assim. A inteligência artificial tem bem mais coisas relacionadas do que simplesmente utilização de uma ferramenta. Existe uma criação, a criação por trás desse todo o processo envolve técnicas que a gente analisa modelos biológicos, né? Modelos do corpo humano, por exemplo, uma rede neural que é composta de neurônios. Você não vai usar uma rede neural biológica, uma rede neural artificial, e tem um modelamento matemático. Então, por trás tem todo um processo de entendimento do funcionamento do corpo humano, dando exemplo aqui neste momento de uma rede neural, mas existem outras coisas, por exemplo, tem algoritmos genéticos, né? Também, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com redes neurais, né? Para reconhecimento de padrões, né? E ele reconhecia falhas no sistema elétrico, uma coisa que parece meio boba, mas primeiro naquela época do apagão, era uma coisa tão importante, você descobriu um distúrbio que estava na rede, às vezes o distúrbio ficava na rede lá por 1 mês, 2 meses, e depois, na hora que ele estava muito grande, acontecia de cair a rede. Então, se isso fosse descoberto com antecedência, diminuiria esse processo, né, de problemas aí. Né? E a inteligência artificial pode ser usada para isso. A inteligência artificial pode ser usada para diagnósticos médicos, né? E aí você cria dentro dos algoritmos que existem, né? Dentro das técnicas de inteligência artificiais que existem, métodos para resolução de problemas em N áreas. Não é simplesmente os chats que existem para a gente utilizar, ou as ferramentas até que a gente utiliza para educação, ferramentas específicas que a gente utiliza para auxiliar o docente, ou até para o aluno usar de auxílio. Geralmente, aí vem um problema, né? Quando o aluno vai utilizar da ferramenta da inteligência artificial, ele não utiliza da ferramenta, eu costumo dizer, para o bem, e sim para o mal. Por que para o mal? Porque às vezes ele utiliza não para gerar conhecimento, e sim para ter o conhecimento para aquela resposta que o professor está pedindo. E aí ele não gerou conhecimento a ele, né? Ele simplesmente respondeu o que o professor queria de uma resposta, de uma questão de prova, uma questão de um trabalho, uma questão de sala de aula, né? Daquela interação professor-aluno. Então, às vezes acontece muito disso, né? E a inteligência artificial é muito além. A gente temos possibilidades de utilização dela dentro da educação para gerar conhecimento para o aluno,
do docente gerar conhecimento, melhorar suas técnicas, ou até mesmo o aluno gerar melhor o seu conhecimento, né? Porque, querendo ou não, independente de onde estivermos aprendendo, né? Se é numa faculdade, se é numa escola nível médio, né? Ensino médio, uma escola primária ou a faculdade, uma pós-graduação, não importa o que você esteja fazendo, nem tudo dá para ser passado sobre aquele assunto. Você sempre tem que buscar informações fora, né? Sobre aquele assunto, porque o assunto geralmente é muito amplo em cada atividade ou disciplina que seja passada por um determinado professor. E aí entra a inteligência artificial. É onde entraria a inteligência artificial para nos auxiliar, para buscar, ajudar a buscar conhecimento, né? Tanto para o professor melhorar o seu conteúdo, quanto o aluno melhorar o seu aprendizado, né? E aí seria muito interessante. Então, as ferramentas de inteligência artificial que a gente poderia utilizar são eles, mas a gente não utiliza. E no processo de criação de cada ferramenta, por exemplo, a gente pode falar de uma ferramenta de chat conversacional, né? Não vamos falar nenhum deles específico, que são todos baseados da mesma forma, né? A base, vamos dizer assim, é a mesma. Não é uma inteligência artificial, é um sistema inteligente, são vários algoritmos de inteligência artificial trabalhando em conjunto para gerar conhecimento, porque um é bom para reconhecer padrões, outro é bom para localização, outro seria bom para geração de imagem, outro seria bom para geração de gráficos. Então, tem vários algoritmos que se juntam para gerar uma inteligência artificial. Não é simplesmente um algoritmo, é uma inteligência artificial. São várias inteligências artificiais. E aí vem aquele outro contexto, né? São inteligentes mesmo, né? A inteligência artificial é inteligente? Não é inteligente. É a gente que é inteligente e passa informação para ela. Simplesmente ela consegue agrupar as informações de uma maneira mais rápida e mais eficiente do que nós. Então, basicamente, a inteligência artificial é isso: buscar conhecimento, né, ou gerar conhecimento em um grupo de informações dadas por você ou de algum ponto específico, né? Você vai buscar de um banco de dados, você vai buscar da internet, não importa onde ela vai buscar essa informação, mas está buscando um conjunto de informações para que possa gerar uma nova informação para você. Então, na verdade, ela não está aprendendo especificamente todos os processos, né? Esse aprender dela é juntar informações e ter conhecimento daquela informação específica, tá? E aí, na educação isso se torna interessante, que é a gente poder gerar essa informação nova a partir de informações existentes e aí poder aplicar para os nossos alunos, né? Ou até melhorar o nosso conhecimento, certo, professora? O que conseguimos entender da inteligência artificial em outros contextos, além do contexto técnico da inteligência artificial? Bom, dentro desse contexto, né, nós poderíamos questionar o seguinte: mas como que a educação deve se posicionar frente a isso? Como a gente refletiria, né, diante dessas questões? Então, primeiramente, pensemos juntos. A tecnologia ela não substitui a pedagogia e muito menos a escuta do professor. Então, como lembra Jesus Martim Barbero, a comunicação ela é um espaço de construção de identidades. Então, ao mesmo tempo, construção de alteridades. Visto dessa maneira, a máquina ela não alcança o que o humano alcança. Então, há uma dependência muito mais da tecnologia sobre nós do que vice-versa. Porém, todavia, precisamos refletir que até que ponto queremos que a IA influencie o desenvolvimento humano, o pensamento crítico, a autonomia dos estudantes. Até que ponto essa questão ela não é apenas quanto a IA pode fazer, mas como nós, educadores, decidimos integrá-la ao processo formativo. Se a gente partir por esse pressuposto, o próprio Martim Barbero vai enfatizar que a comunicação ela não é apenas reduzida a dados. Então, envolve a escuta, envolve o diálogo, o reconhecimento do outro. E se a gente refletir por esse parâmetro, por esse prisma,
Freitas vai ainda nos questionar e destacar que a formação do docente ele deve preparar professores para mediação reflexiva e ética em ambientes digitais. Então, se vamos alinhar tudo isso numa visão, o próprio Paulo Freire, nosso patrono da educação, vai colaborar dizendo o seguinte, que compreender todo esse aspecto, compreender essa tecnologia, partindo dessa discussão, então a tecnologia ela não é neutra. Então, o seu uso pode ser considerado um ato político. Levi, que trabalhou muito com essa questão inicial sobre tecnologia, há tempos e tempos, ele menciona que há uma inteligência coletiva digital a ser constituída e concretizada. Então, só se concretiza isso se ocorrer, então, aí, voltando ao início da minha fala, se ocorrer essa mediação humanamente humana dentro de um contexto pedagógico. E aí, em síntese, a gente compreende que essa educação, ela deve se posicionar com cautela crítica, ou seja, usar a IA como ferramenta, como você mesmo mencionou, professor, uma ferramenta de apoio à aprendizagem, sem permitir, inclusive, que essa ferramenta, ela substitua a dimensão humana, a dialógica e a ética pedagógica, né? Então, vocês que estão nos assistindo nesse exato momento, vamos pensar em refletir sobre essa dimensão humana, essa questão ética, esse posicionamento que traz a questão pedagógica. Como que vocês imaginam essa interação entre IA e o aprendizado humanamente humano ideal? Vamos imaginar assim uma questão ideal, né, professor? Vamos imaginar que é possível idealizarmos essa inter-relação. Então, essa inter-relação, essa interação que a gente vai mencionar como, entre aspas, ideal, entre IA e aprendizado humano, o que ela deve, como ela deve ser aí mediada? Ela deve ser vista como uma complementariedade, ou seja, a IA, ela pode contribuir com dados, personalização, feedback, mas o professor ele tem que garantir essa dimensão crítica, relacional, essa ética do processo, como o próprio Levi já mencionou. O digital, ele amplia essa inteligência coletiva, mas só ganha sentido se for mediado por nós sujeitos aqui presentes. Já Freire vai ressaltar ainda e lembrar que ensinar é um processo de criação de possibilidades. Se é um processo de criação de possibilidades para uma possível autonomia do sujeito, essas questões, elas não podem ser impostas. As respostas não podem ser impostas. Se as respostas não podem ser impostas, assim, repensando a pergunta que eu acabei de fazer para todos e todas, o ideal de pensar uma IA como parceira, não como substituta do processo humano de aprender. Então, dentro desse aspecto, repensando essas questões, como que a gente concebe aí, né, James? Como que a gente continua esse diálogo? Então, como você colocou, a gente for analisar, é complexo a situação entre Sim. interação de tecnologias, independente da tecnologia, não só da inteligência artificial, interação de tecnologias e utilização em aula para aprendizado ou até no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A maioria das vezes a gente temos uma barreira inicial, né? Para inserir a tecnologia no nosso contexto do dia a dia, no nosso cotidiano, e principalmente, às vezes, até no na nossa área profissional. Né? Muitas vezes não queremos inserir porque temos medo. E se faz necessário a interação com essas tecnologias. E hoje a inteligência artificial é uma tecnologia, eu por assim, poderia afirmar
né, que é afirmar e ter essa convicção, 100% dessa convicção, é uma coisa na tecnologia que é difícil você ter, porque muda muito rápido, né? Mas a inteligência artificial veio meio que para ficar, né? Essa é uma tecnologia que vai estar em todos os âmbitos profissionais, não vai ser simplesmente só na educação. Só na educação, dá para a gente utilizar muito é, em várias áreas dentro da educação, em vários pontos, né? Como você estava frisando, de contextos de onde utilizar, né? Que não seria uma ferramenta substituir o professor, né? Que substituir o aprendizado do aluno com o professor diretamente. Precisa dessa interação, esse diálogo, esse o contato humano de modo geral, né? E eu concordo, e realmente ela vai estar presente. Todos vamos ter que utilizar mais cedo ou mais tarde, né? Quem não utiliza ainda deve começar a utilizar, o professor que não utiliza deve começar a utilizar para melhorar o seu conhecimento, melhorar suas técnicas e, acima de tudo, melhorar suas aulas. Tanto porque a ferramenta auxilia na criação de conteúdo, claro que ela não vai criar o conteúdo para você, ela pode até criar um conteúdo, uma parte do conteúdo para você, mas sua revisão é necessária, não é simplesmente, não deve ser necessário. Ah, criou, vou utilizar. O professor criou conteúdo usando uma IA, ele deve revisar esse conteúdo, porque ela junta informações aleatórias, como eu falei no primeiro momento, e gera uma nova informação. Essa informação toda é verídica? Essa informação toda é verdadeira? Quando ela busca referências de livros, essas coisas, se ela não encontra um livro ou um artigo com esse dado específico que você está pedindo, né, para gerar essa informação, sabe o que ela faz? Ela gera informação e gera uma referência aleatória. Quer dizer, vai ter momentos que ela vai estar com um texto lindo, maravilhoso, ou uma apresentação, que seja um material que você criou, imagens, e vai colocar referências lá que não existem, que não é do seu, talvez não é nem, talvez nem do seu nicho ali de conhecimento, é nem isso que eu estou falando. Às vezes ela realmente não existe em lugar nenhum, não é nem do nicho de conhecimento. Aquela pessoa nunca existiu, ela nunca fez nenhum trabalho daquela área ou de qualquer outra área e está lá sendo referenciada no seu trabalho. Então, o professor em si, que utilizar a inteligência artificial, ele tem que ter o conhecimento. Então, ela não vai substituir o conhecimento humano. Talvez, mais à frente, com melhoria de tecnologias, melhoria de conhecimento, ela possa gerar melhor conhecimento e aí te dar mais possibilidades de trabalho. Mas nesse momento, não. Nesse momento, a inteligência artificial é só um apoio, né? E não um gerador de conhecimento. Então, o professor tem que utilizar. O professor que não utilizar vai ficar para trás. Vai chegar um momento que o professor vai ficar obsoleto, porque ele não utiliza da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, dentro da educação, ela se faz necessária hoje em dia, porque você otimiza processos, você melhora processos, dá mais velocidade na criação dos processos que você tem de aula. Né? Imagina você ter que criar uma avaliação, tá? E você está criando a avaliação, você vai usar a IA para criar a avaliação. É um cuidado enorme que você tem que ter, porque ela vai gerar questões que às vezes nem você sabe responder. Porque as questões que ela vai gerar, talvez o nível de complexidade está além até do seu conhecimento. Não porque você não conhece do assunto, você pode ser um doutor sobre aquele assunto, mas ela vai gerar informações erradas, informações que não existem. E aí ele se torna mais complexo do que necessário. Por isso que às vezes a gente fala para o aluno que ele não deve responder utilizando IA, né? Porque a resposta que ela te dá é muito complexa. Então, a questão é, professor, utilize da IA. Gere questões de avaliação, conteúdo usando IA, você pode até gerar. Não é um impedimento. Mas eu não recomendo você gerar e confiar 100% nessa geração de dados, tá? A mesma coisa para o aluno. Vou buscar conhecimento com a IA. Não gere conhecimento com a IA sem pegar um livro ou um artigo daquele assunto, ou notas de aula do professor,
e dar uma revisada para ver se está no contexto, né? Então, a IA não vai substituir ninguém. Nem o aluno vai precisar, não precisar mais do professor ou da universidade, né, para aprender, e nem o professor vai parar de ler livros, parar de buscar conhecimento, porque tem IA. Não substitui, uma coisa não substitui a outra, né? Iremos continuar buscando conhecimento, fazendo cursos, fazendo fazendo alguns cursos universitários, técnicos, não vai mudar. A IA vai ajudar a gente a aprender mais rápido e não substituir o que vamos aprender, né, professor? Eu creio que seria esse o contexto, né, do que a IA pode fazer. Então, a interação da IA com o ser humano, com o professor, com o educador, com o aluno, não vai deixar de existir essa interação professor-aluno, mas a IA vai nos auxiliar no processo de mostrar e dar melhor parâmetros educacionais para esse aluno, né? Concorda, professora? Excelente. Eu acho que nesse ponto de princípio aqui de diálogo que nós estamos tendo, é fundamental a gente pensar em alguns teóricos. Por exemplo, Vygotsky vai falar para nós que o erro ele faz parte da aprendizagem. Se o erro faz parte da aprendizagem, esse processo parte do pressuposto de que a interação social dentro da zona de desenvolvimento proximal, ela é fundamental para que esse aluno avance. E esse avanço, como reforça Freire, ele é um processo de conhecimento que nasce da dúvida, nasce da crítica, e não da antecipação de respostas. Não adianta a gente antecipar uma resposta calhar. A gente precisa e necessita lembrarmos dessa formação crítica, desse aspecto em onde é indispensável o professor, como você bem falou, ter acesso a essas tecnologias. Então, não engessar o processo e sim provocar as possibilidades que a própria IA pode nos trazer para a sala de aula. Né? O Martim Barbero, como eu já comentei anteriormente, ele ressalta mesmo que a IA ela não deve apagar as ambiguidades da comunicação. Pelo contrário, é preciso que nesse processo a gente reconheça que é fundamental, e tanto que, pensando no que é fundamental, Piaget, que já nos disse há muito tempo, menciona que a construção ativa do conhecimento, ela depende do diálogo e dessas múltiplas inteligências que Gardner nos fala também. Mas, como que podemos garantir, enquanto profissionais, que o uso da IA respeite essa diversidade de estilos de aprendizagem, promova a autonomia? Penso que seria aí uma das questões a serem muito refletidas e questionadas. Por quê? Se o caminho de se usar a IA como ferramenta, ela é impossível de ser deixada de lado, veja bem, porque ela chegou para ficar, como chegou o celular, o computador, a internet e outros inúmeros aspectos aí instrumentalizados. Bom, ela é e deve ser encarada como uma ferramenta, mas uma ferramenta adaptativa, não como uma ferramenta padronizada. Ela não é para padronizar questionamentos, pelo contrário, os questionamentos eles devem ser múltiplos dentro desse processo humanamente humano. E aí cabe lembrar que o posicionamento de Gardner nesse sentido, ele afirma literalmente que cada aluno aprende de maneira singular. Se ele aprende de maneira singular, a gente volta a chamar Barbero para discussão, porque o Barbero ele reforça que vivemos identidades híbridas, que devem ser reconhecidas e não reduzidas. Finalizou aí? Não finalizou ali, pelo contrário. A questão, ela requer, inclusive, que o entendimento que a gente compreenda sobre como que é orientar criticamente o uso da IA. Como que a gente traz a IA para a sala de aula de maneira que a gente evite, por exemplo, a própria dependência tecnológica. Então, o aluno vai lá, faz o trabalho, faz o seminário, tudo na IA. E aqui?
E aí a gente volta nesse questionamento, ele fez o trabalho lá, mas o autor que a IA traz, ele existe? A gente volta para aquele questionamento que o professor muito bem disse. Então, em resumo, o respeito à diversidade, ele depende muito da mediação pedagógica consciente que nos cabe, assegurando que essa IA, ela amplie e não limite possibilidades. Veja bem, se pensarmos dessa maneira, há limites dentro do pressuposto da IA, pois ela não substitui esse diálogo que nós estamos tendo agora, ela não substitui a relação humana, ela não substitui a visão crítica histórico-cultural sobre todos os contextos, né? E há riscos, inclusive, vamos pontuar aqui muito bem, há riscos éticos, há questões e vieses algorítmicos que a gente não pode deixar de lado. E aí eu volto a perguntar para quem está nos assistindo, como interagir? Como integrar-se, então, com a IA, sem reduzir o professor a um operador de máquina? Vai lá, manda o conteúdo, devolve o conteúdo, pronto, resposta. Como que a gente faz? Como que a gente reflete tudo isso? Vou chamar para discussão de novo a Maria Tereza Assunção Freitas, que vai nos dizer o seguinte: se a sua presença é ou está ausente no computador, não há intencionalidade, muito menos intencionalidade crítica, e aí a tecnologia ela é apenas um adorno, ela está ali, né? Então, assim, a IA, ela deve servir à pedagogia, fortalecendo essa autonomia docente, discente, essa autonomia aí dos nossos alunos, mas nunca substituir os processos humanos de ensino-aprendizagem. Então, são pontos que a gente está discutindo aqui e que cabe aprofundamento, cabe pesquisa, cabe refletirmos coletivamente dentro das universidades. E nesse ponto de vista, vamos lá, James, o que você acha que a gente poderia aí, inclusive, compor essas discussões? Eu acho que falta ou deixamos de lado, muitas vezes, como eu falei anteriormente, mesclar nosso conhecimento com o conhecimento que está chegando, tecnológico, né? Talvez, muitas vezes, nós pensamos mais, eu faço assim e vou continuar fazendo assim, porque sempre deu certo. Mas o que sempre deu certo não quer dizer que sempre estava certo. Porque as coisas mudam no dia a dia, os processos mudam, as pessoas se desenvolvem. Um aluno de 10 anos atrás não é o mesmo aluno que temos hoje, né? São contextos diferentes de educação, tanto educação familiar como social. Então, o aluno que chega para a gente na universidade, ou que seja no ensino médio, né, professores do ensino médio, né, eles são diferentes. Eles não têm a mesma pegada que a gente tinha 10 anos atrás, que a gente, 15 anos atrás, que a gente ia lá, pegava um livro, ia ler, ia buscar, já tinha internet, mas quantas pessoas, às vezes, conseguiriam usar a internet o dia todo, como a gente utiliza hoje? Hoje a gente tem internet na palma da mão o dia todo. Então, o contexto é diferente, é uma pegada de trabalho diferente a gente teria que ter, porque são mais rápidos, são mais dinâmicos os alunos, né? E a gente tem que ser mais dinâmico. E como a gente consegue ser mais dinâmico, ser mais rápido, entregar a informação com mais rapidez para que a gente consiga prender esse garoto, essa garota na sala de aula, né? Prender esse aluno lá na sala de aula. Como a gente vai fazer isso? A IA é um suporte para isso, como você bem colocou, a IA é um suporte, é um mecanismo, não é como podemos dizer, como você falou, uma ferramenta de utilização diária, né? A gente é um utilizador da IA, que a maioria das vezes somos um utilizador da inteligência artificial, e não um aluno, um aprendiz
utilizando a inteligência artificial, que é o mais correto, né? Isso serve para o aluno ou para o professor, né? Devemos aprender com a IA, porque ela vai trazer várias informações para a gente de uma vez só. E aí basta a gente analisar, entender, pegar nossas referências, que temos as nossas referências, né? Os professores têm as suas referências, têm onde buscar informação, né? E aí validar essas informações geradas, né? É igual quando a gente fala assim, criamos questões usando a IA, né? Voltando um pouquinho atrás no que eu estava falando, só para dar um contexto. Por exemplo, existem ferramentas de inteligência artificial hoje que você cadastra suas questões, você criou suas questões, você cadastra suas questões, ela gera avaliação, você não precisa corrigir sua avaliação, simplesmente você vai lá e ela gera, você colocou várias questões, ela gera questões diferentes para os alunos, cada uma para um aluno, você pode fazer a impressão dessas questões, se você vai fazer presencial e manuscrito, essas respostas, né? E aí ela cria um gabarito. Com esse gabarito, você simplesmente, o aluno responde, baseado nas suas questões, lá tem as opções, ele responde as opções, depois você não precisa corrigir a prova, simplesmente você, com o seu celular, com este programa, que usa inteligência artificial para reconhecer padrões, reconhecer imagens, você escaneia o gabarito e ele te dá o que o aluno acertou ou o que ele errou, e já faz a nota para o aluno dessa avaliação, né? É uma ferramenta espetacular. Dá para utilizar? Dá, né? É um aplicativo que chama Prova Fácil. Não estou fazendo propaganda, mas já fazendo só para dar contexto, né? Prova Fácil, né? Ele vai lá e gera a sua prova, né? Então o professor fica fácil para trabalhar, né? Dentro disso. Então a inteligência artificial ela é para dar um meio para a gente, né? Ele dá eficácia no seu raciocínio, né? Pensa o seguinte, vou melhorar o meu raciocínio. Isso se dá estudando, lendo mais sobre o assunto, buscando mais sobre o assunto. Temos tempo para ler tudo o que a gente quer sobre um assunto? Infelizmente, não. Hoje em dia, com correria do dia a dia, tudo que acontece, não temos esse tempo todo de sentar e ler tudo que a gente quer, buscar todas as informações que a gente precisa. Então, a gente precisa de um atalho para chegar nessa informação. A IA é para isso, né? Para chegar neste atalho, né? E aí, dentro da educação, o que a gente poderia fazer para ficar mais fácil a utilização? Que seria limitante para a inteligência artificial dentro da nossa criação de conteúdo para as aulas, né? A gente tem a relação de criar materiais melhores. A gente poderia utilizar a inteligência artificial para medir o desenvolvimento educacional do aluno através das atividades prestadas, né, ou solicitadas ao aluno, para mensurar o quanto ele está desenvolvendo sobre aquele assunto, o quanto ele está aprendendo. Quer dizer, a inteligência artificial poderia analisar, dar uma prévia antes do aprendizado e após o aprendizado. Fazer uma análise de tudo isso, né? E mensurar o quanto esse aluno está aprendendo, o quanto esse aluno está desenvolvendo, né? Então, podemos usar a inteligência artificial para isso. Podemos usar a inteligência artificial nessas como eu já falei, nessa criação igual ao PP fácil, a prova fácil, que eu falei para vocês, gerar avaliações. Você não gera as questões dentro do aplicativo, você tem que cadastrar as questões, tá? Você tem que gerar as questões fora e ir lá. Então, você tem seu conhecimento, gerou as questões a partir do seu conhecimento, cadastra lá, e ele vai fazer automação de correção de avaliações. Imagine você, em vez de você passar 2 dias corrigindo uma avaliação, você corrigir em 5 minutos 40 alunos. Seria uma maravilha? Se dá pela IA, né? A inteligência artificial fazendo isso por você. Aí é um uso inteligente da inteligência, fica até redundante, né? Uso inteligente da inteligência artificial, fica redundante, mas tudo bem. Vamos falar nesse contexto, né? É redundante, mas é verdade. É um uso inteligente da inteligência artificial. Você está utilizando a inteligência artificial para apoio ao seu trabalho, apoio a coisas que são triviais, coisas que você vai fazer independente de como seja a sua aula, independente de como seja o seu aluno, independente de como seja o seu conhecimento.
Você vai ter que dar uma avaliação, corrigir. Se der um trabalho, corrigir. Você pode automatizar esse processo, né? É, deixar mais rápido. E você, digamos assim, perder tempo, né? Vamos pôr assim, né? Que está ganhando, na verdade, em elaboração de conteúdo, né? Elaboração de material, deixando mais rico o seu conteúdo para o aluno, mais rico o seu material, e aí melhorando a sua aula. Quer dizer, você tem um tempo maior. E aí, se você utilizar a inteligência artificial ainda para melhorar o seu conteúdo, olha o que você está fazendo. Você está usando a ferramenta que existe, ou N ferramentas que existem, né, de inteligência artificial, para melhorar o seu conhecimento, para melhorar a sua aula, melhorar o seu conteúdo. Então, nessa, nesse meio educacional, dá para se usar. E aí, qual o limite que eu vejo tecnológico para isso? O limite tecnológico, hoje, é o limite de busca de conhecimento que a IA tem, e não o limite de onde buscar, tá? Não, ela está buscando a internet tem N possibilidades. Ele vai buscar livros, artigos, e vai gerar o conteúdo para você. Aí volta aquele mesmo ponto. Revise, porque ela vai trazer coisas que às vezes não é do seu contexto. Então, dentro da educação, podemos melhorar muito a aula para os nossos alunos, né? E os alunos podem melhorar muito a aula para o professor. E aí eu digo, em que sentido? O aluno, você gerou conteúdo que seja se você usou inteligência artificial ou não, mas o aluno vai responder com inteligência artificial ou não, tudo bem. Mas se ele usou inteligência artificial, desde que ele utilizou e ele conseguiu adquirir conhecimento utilizando a inteligência artificial, é válido. Então, a gente não pode limitar o aluno a não utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, eu gosto que o aluno utilize. Minha única restrição é, quando estão fazendo atividades avaliativas, utilize o seu conhecimento. Quando você está aprendendo para o conteúdo, utilize a IA, pesquise, use a IA. É ótimo, acho que é uma ferramenta espetacular para você aprender, se você souber utilizar. Agora, a hora que o professor está te avaliando, não use a inteligência artificial, porque ele quer entender o seu nível de conhecimento. O que ele passou, você assimilou quanto disso? Quanto disso foi útil para você? Quanto isso foi possível aprender? Então, para o professor, ele quer ver o seu conhecimento, quanto você aprendeu da aula dele. E aí não é hora de usar a inteligência artificial, porque é hora de você mostrar conhecimento. Quando você está no mercado de trabalho utilizando a IA, garanto para você, se você começar a utilizar muito a IA no mercado de trabalho, vai chegar um momento que o seu patrão, né, o seu empregador, vai falar assim para você, cara, tá muito coisa aqui que não é você fazendo. Será que eu estou precisando de você? Entendeu? Então, tem esse contexto. Tem que ter o equilíbrio. O que utilizar, onde utilizar e por que utilizar. E muitas vezes não temos esse equilíbrio. Então, tem essa noção de equilíbrio a utilizar, né, professor? Eu acho que senão ficamos meio dependentes 100% da inteligência artificial. Então, ela pode otimizar processos, ela pode dar conhecimento, ela pode fazer tanta coisa, só que devemos ter equilíbrio, moderar onde utilizar, né? Concorda? Então, e aí, se a gente refletir sobre essa questão que você nos fala sobre automatização, um debate muito pontual a IA pode avaliar competências socioemocionais? Ela teria essa capacidade? Ela respeitaria a subjetividade do aluno? Ela formaria professores, então, para atuar criticamente com ela mesma? Então, são pontos, assim, para a gente, inclusive, debater e aprofundar em outros momentos, né, todos aqueles e todas aquelas que estão nos ouvindo, inclusive repensar. Então, como, inclusive, a gente vai formar professores nessa atualidade para atuar criticamente em conjunto com a IA? Seria uma primeira questão a refletir juntos. Então, pontos que a gente tem que pensar, então. A formação docente contínua, crítica e prática nesse processo da IA, a competência digital crítica,
né? E até mesmo como que esse professor ele vai mediar essas inteligências coletivas. Dentro desse quesito, que diálogo que a gente terá sobre identidades híbridas? O que a gente sabe sobre identidades híbridas? Tem Castells, ele vai falar, inclusive, como que são esses cidadãos ativos nessa sociedade em redes. Que sociedade em redes é essa que vivemos? Temos consciência sobre essa mesma sociedade, inclusive? Então, formar professores para a era da IA é um ponto fundamental, porque esse protagonismo ele precisa ser orientado com ética, é preciso que os alunos nesses ambientes digitais complexos saibam lidar com tudo isso e vice-versa, né? Me coloco nesse lugar, creio que o professor também se coloca nesse lugar, e a gente vai finalizando a nossa discussão pensando o seguinte: essa educação, ela tem uma construção dos sentidos, e a tecnologia, ela é um mecanismo usado por nós para colaborar para esse processo humano. Como que a gente faz, extrapola essas interfaces, como que a gente considera essas relações, e aí cabe a nós, educadores, guiar essa IA para promover essa aprendizagem, como o professor mencionou aí, com vários exemplos práticos, para pensarmos numa educação de fato que tem um viés crítico, inclusivo, transformador. Por quê? São nessas relações sociais, essas identidades e essas alteridades presentes, que reside a maior força que temos da educação. É exatamente nessa solidificação de compreensão que a gente consegue repensar, inclusive, como o próprio, já citei aqui várias vezes o Martí Barbero, porque é fundamental nesse quesito teórico, como que a gente imagina um futuro em que a IA e a educação caminhem juntas, respeitando essa diversidade que eu acabei de mencionar, essa autonomia do estudante, como que a gente possibilita tudo isso, como que a gente imagina que isso ocorrerá. Só que a gente precisa, inclusive, sair desse imaginário e repensar pontos práticos, como o próprio professor mencionou, questões práticas a serem pontuadas dentro da nossa formação continuada. Então, pontos estrategicamente a gente precisa ter em mente. Quais seriam? A IA como instrumento de colaboração, como você mesmo mencionou, e aí a gente precisaria, com urgência, institucionalizar isso, com direcionamento. Nesse direcionamento, um dos pontos-chave é respeito à identidade híbrida, o protagonismo docente-discente, a educação centrada no humano, mas com a IA ali ampliando horizontes. A gente traz ela proximamente nesse caminhar nosso, né? Nessa construção aí dessas identidades em rede. Bom, nesse caminho, penso que, em conjunto com o professor James, que o futuro da educação com a IA, ele poderá sim ser crítico, inclusivo e humano, se, veja bem, se essa tecnologia for mediada por profissionais conscientes, pautada por uma ética, usada com objetividade, como os exemplos que o professor mencionou, repensada entre uma diversidade e por e pela uma autonomia estudantil. Então, a gente precisa, e isso é emergencial, repensarmos, inclusive, as nossas formações. Repensarmos, a partir dessas formações, como que nós vamos dialogar, inclusive, com o nosso corpo discente. Então, eu finalizo aqui minha fala, passo para o meu querido James, para a gente ver que contextos aí a gente pode permear juntos nessa reflexão em conjunto nesta palestra. Então, né, Sueli, a gente podemos entender que tecnologia, ela vai existir, vai ser criada, vai sumir,
em algum momento, quando as tecnologias já apareceram e já sumiram. Por exemplo, tínhamos um negócio espetacular, fax. Na época era espetacular. Graças a Deus eu não peguei o fax. Na minha época não. Mas tínhamos o fax. Era um espetacular. Colocava o papel aqui, o papel saía lá do outro lado. Olha que maravilha. Aí veio a melhoria disso. A internet. E aí a internet você consegue mandar. Claro, você manda digital, não manda impresso. Né? Não vai ser impresso lá, mas chega lá do outro lado, você tem impressora, você faz a impressão desse outro lado. E é bem mais rápido do que um fax. De primeira, a gente só poderia falar por telefone fixo, lá na sua casa, lá na empresa. Agora a gente anda com o telefone a todo momento, a gente fala em qualquer lugar, e a gente fala utilizando mensagem de voz, mensagem de texto, né? E ligação convencional. Olha como a tecnologia mudou. Vídeo, exato, verdade, professor, vídeo. Olha como a tecnologia mudou. Quer dizer, a tecnologia vai vir e vai embora, porque vai vir coisas melhores, coisas mais interessantes para o dia a dia, que vai deixar mais rápida a utilização. Então, nós, como professores, temos que estar atentos a essas novas tecnologias, sabermos utilizar essa tecnologia, porque ela vai vir, vamos usufruir o quanto possível dela para melhorar o nosso dia a dia como profissional e social, né? Em casa, com a família, né? Familiar, social. Vamos usar a tecnologia para melhorar todos os contextos da nossa vida. Só que não podemos ser dependentes da tecnologia. Porque a tecnologia vem e vai. Então não podemos ser dependentes da tecnologia. E sim ela ser uma ferramenta de apoio para nossa utilização profissional, social, familiar, né? Ser uma Dá o contexto que ela precisa para cada item. Então, aí vem entender novamente o equilíbrio, né? Onde utilizar e por que utilizar. Até onde isso é válido, até onde isso eu não estou passando do limite, até onde isso seria ético a utilização, seria legal a utilização, até legal, eu digo, na parte jurídica. Até onde seria legal essa utilização? Então, é interessante. E a tecnologia faz com que, por exemplo, um professor da área de tecnologia possa fazer uma atividade com um professor da área de psicologia, de nutrição, de educação física. São áreas distintas, um da medicina. São áreas distintas que se ligam. A tecnologia faz com que todas essas áreas se liguem, né? Todas essas áreas têm uma interação. Então, a maneira de deixar isso multidisciplinar, né? Seria interessante porque a ferramenta está aí e está pronta para ser utilizada. Nós não utilizamos o que existe hoje da tecnologia, da IA, não utilizamos 10% do que dá para ser feito. 10, 15% que temos aí de utilização dela. Dá para usar para muito mais coisas. Dá para fazer bem mais coisas. Então, a inteligência artificial veio para nos apoiar, para nos auxiliar, para deixar mais rápido e mais eficiente nosso trabalho. Acho que isso é o contexto da parte técnica, vou dizer assim, nesse bate-papo nosso aqui hoje, que é para utilize com moderação, com eficiência e, acima de tudo, com inteligência. Isso serve para você, professor, para você, aluno, utilize com inteligência. Não, podemos assim, não seja o espertinho que acha que está tirando vantagem de tudo porque está usando a inteligência artificial. Você não está. Você está deixando de aprender ou deixando de fazer alguma coisa que vai te dar conhecimento. Então, por isso que a gente tem que ser inteligente, tá? Seria isso a minha mensagem final aqui para a palestra, tá? Espero que todos tenham gostado do nosso conteúdo. Todos sejam bem. Professora, você quer deixar mais algum recado final aqui? Mais uma palavrinha aqui antes de finalizarmos? Dizer muito obrigada, né, pela parceria, dizer muito obrigada por ter a honra de participar daqui do CIT, do nosso quinto CIT. Então, é um momento de reflexão, que seja uma reflexão que não se finde aqui, né? Que abra, inclusive, horizontes para outras pesquisas, para outros diálogos e, inclusive, outras parcerias. Então, a realidade, a gente finaliza convidando você que está nos assistindo a repensar sobre isso. Seria a minha fala final. Muito obrigada pela parceria, inclusive, professor James. Eu que agradeço, professor Celi. Eu agradeço aí a nossa interação, nosso bate-papo, né?
no dia a dia aí na universidade também, as coisas que estamos juntos aí fazendo. Queria agradecer o pessoal que nos assistiu até esse momento. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo, tenham entendido o contexto do nosso bate-papo, né? Que mostrar que a tecnologia pode estar presente dentro da educação, que a IA, que é a tecnologia que queremos falar nesse momento, ela está presente e vai continuar presente. Então, eu creio que conseguimos passar um pouquinho do que queríamos falar do início, né? E chegamos no final com essa mensagem dada a vocês, né? E finalizando aqui o nossa palestra para o Congresso Internacional, né? Agradeço a todos, fiquem com Deus, até mais, tudo de bom, gente. Abraço.